Doutor Vitor Rocha, vereador, seja muito bem-vindo aqui no Capital Meio-Dia, tudo bem? Tudo bem, Pedrinho? Encosta Alípio. bem nesse microfone aí pra nós, pode puxar. Pega outro. Isso. Tudo bem, Pedrinho, Tudo, e agora sim. Alípio, Keliana, um prazer estar aqui com vocês na Capital FM 95. Muito bem, você chegou bem numa você chegou bem numa hora que não foi feito propositalmente, mas chegou bem na hora que a gente estava dando uma notícia aqui, né, sobre a questão da saúde em Campo Grande, o que está acontecendo nos postos de saúde, a questão do trabalho dos médicos, se eles vão, se eles não vão, se eles ficam no seu período que foi combinado ali para trabalhar. A Keliana colocou muito bem, às vezes se você não quer trabalhar no estado ou no município porque você não paga aquilo que você gostaria, então não trabalha, até porque depois, no final das contas, quem acaba pagando toda essa conta é aquele que precisa do atendimento à saúde e acaba saindo um prejuízo muito grande para aqueles que necessitam desse tipo de trabalho, né? E para a gente começar, doutor Vitor, como que o senhor avalia a situação atual da saúde em Campo Grande, especialmente em relação à falta de medicamentos e à carência de atenção básica? Pedrinho, realmente hoje Campo Grande está num momento muito difícil na saúde pública. A gente vê reclamação todos os dias nos postos de saúde, da população. Quando não tem médico ou quando está demorando muito o atendimento, a população é mal atendida. Quando o médico consulta, vai na farmácia, estavam faltando até poucos dias atrás 107 medicações básicas, representando 44% de todos os medicamentos. Ou seja, Campo Grande tem que ter os remédios de atenção básica, que são das doenças crônicas, de pressão alta, de diabetes, remédios analgésicos, dipirona, anti-inflamatório, e tem um total de 243 remédios. Desses 243, no relatório de 1º de fevereiro desse ano, ou seja, 2 meses atrás, estava em falta 107. Ou seja, de cada 10 remédios que deveriam ter, 4 estavam em falta. Então isso é um absurdo, não dá para admitir. E aí nós fizemos o quê? Uma audiência pública essa semana, onde a Secretaria de Saúde foi convidada, foi a doutora Rosana, explicou que ela está tentando tomar as providências, mas ela pegou faltando 107 remédios, está tentando fazer a compra para diminuir esse desfalque de medicamentos. Falamos também a respeito da ausência de funcionamento da farmácia da UPA universitária. Imagina uma senhora com um bebê no colo que está com febre ali na sexta-noite. Quer dizer, não vai esperar na segunda-feira para pegar a dipirona no posto para poder baixar a febre. Então precisa realmente reativar a farmácia da UPA universitária. E aí nós chegamos à conclusão seguinte: vamos precisar fazer uma auditoria na CESAL na questão dos medicamentos. O que foi comprado ano passado, quanto foi utilizado, quanto foi gasto, porque tem recurso do município, do estado e do governo federal, para não faltar medicamento, principalmente as medicações básicas. E aí a gente precisa entender o que aconteceu. Houve um investimento insuficiente, não compraram os remédios que estão faltando, porque faltar 1, 2, 10 remédios é uma coisa, agora falta 107 medicamentos, 107. Não pagaram os fornecedores, por isso não tá recebendo entrega. Então isso a gente precisa dessas explicações para que esse tipo de problema não aconteça mais. Nós tivemos uma audiência pública no mês passado também sobre o sucateamento das ambulâncias do SAMU. Hoje é um absurdo nós vermos aí situações onde muita gente precisa do SAMU e está deitado no chão quente, mais de 2 horas esperando, porque o SAMU tem um número insuficiente de ambulâncias. Então a gente pediu também providências imediatas para que o Executivo Municipal resolva essa situação, porque a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E o Estado no município de Campo Grande, que é a gestão plena, é responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Então hoje também a gente também vê as grandes filas de espera nas unidades 24 horas, uma superlotação nos hospitais, com que faz com que o paciente fica 1, 2, 3, às vezes até uma semana esperando vaga para ir para o hospital. Por quê? Porque tem um número insuficiente de leitos hospitalares. Em agosto do ano passado, eu me lembro até hoje, um dos vereadores lá na Câmara falou: olha, a prefeita fez um gol de placa, inaugurando aí um hospital municipal com 250 leitos, quer dizer, já vai fazer aniversário, não sabe nem onde vai ser, nem o terreno, não tem nem o projeto arquitetônico, ou seja, e ainda falou que ia ser entregue em setembro desse ano. Foi quando exatamente eu falei: olha, infelizmente não é assim que se constrói um hospital. O hospital tem toda uma legislação, precisa de
do projeto, a aprovação da vigilância sanitária, precisa de toda a viabilidade econômica, precisa da questão da impacto de vizinhança para escolher o local, quantos leitos vão ter esse hospital, quem vai fazer essa gestão, de onde vai vir o recurso para a construção. Então, infelizmente, hoje, Campo Grande, não houve nenhuma ampliação, há quase um ano atrás, de nenhum leito hospitalar. Isso é complicado. Por quê? Porque os hospitais estão superlotados, a maioria deles com um recurso insuficiente para cobrir os custos. Porque a saúde, ela tem custo assistencial. E aí você precisa garantir essa assistência. E muitas vezes acaba prejudicando o atendimento. Então a gente tem trabalhado nesse sentido aí de avaliar quais são os problemas de saúde do município de Campo Grande, conversar com o executivo municipal através das audiências públicas. Nós temos aí a questão, por exemplo, do ano passado, de uma criança que tem transtorno do espectro autista e ficou amarrada numa UPA durante um tempão, fez suas necessidades e ficou ali. Quer dizer, é uma coisa que choca todos nós. Campo Grande precisa ter um CAPS especializado para transtorno do espectro autista e também as doenças neurodiversas. Por quê? Porque para você garantir 24 horas um bom atendimento à nossa população que está sofrendo quando ela precisa muitas vezes de uma cirurgia, de um exame. Não dá para ficar tranquilo avaliando uma vaga para neuropediatra, por exemplo, Keliane. Está demorando mais de 18 anos. Meu Deus do céu. Quer dizer, para fazer uma colonoscopia, o câncer de cólon, nós passamos agora o março azul escuro, que é da mês de prevenção, o diagnóstico de câncer de cólon e reto, que é o terceiro mais frequente na população, e a colonoscopia demora mais de 5 anos, o paciente que precisa. Então a gente precisa realmente de mutirões de consulta, de exames, de cirurgia. Precisamos ampliar a nossa rede hospitalar. Não tem o hospital municipal, eu contratualizo mais leitos nos hospitais que estão disponíveis na nossa cidade. Nós temos vários hospitais privados que podem oferecer leitos para o SUS, mas o município precisa ir lá e fazer a contratualização, um contrato para disponibilizar. Então é assim que a gente faz saúde. Eu tenho que ter um planejamento a curto prazo, a médio e longo prazo. O hospital municipal é uma necessidade, mas antes de pensar em hospital municipal, eu tenho que sentar com a Santa Casa, tenho que sentar com os hospitais públicos, filantrópicos e com os privados também, o que eles podem oferecer e quanto custa isso. E o gestor tem que ir atrás do recurso. Em Brasília, tem que ir atrás do governo do estado e tem que ir atrás também, viabilizar junto com o orçamento municipal. É uma opinião bem minha, né? Não sou muito entendedora do assunto, não, mas eu penso que a gente não pode simplesmente pegar o dinheiro do erário público e enfiar em hospitais privados. Eu acho que a construção do hospital municipal é algo muito importante, sim, mas, repito, não entendo absolutamente nada disso, deixo a cargo de vocês discutirem, mas eu sempre sou a favor de que se a gente tem o dinheiro para poder aplicar em algo nosso é melhor do que colocar em rede privada. Mas temos que resolver a situação. E eu gostaria de saber, dentro do que o senhor está falando aí sobre as audiências públicas, o que realmente de prático acontece nas audiências públicas. Quais são as principais conclusões, quais foram os encaminhamentos, por exemplo, desta última audiência pública que vocês fizeram? A primeiro encaminhamento foi exatamente de fazermos uma auditoria, encaminharmos ao setor de auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, para ver o que aconteceu ano passado. Por que deixaram faltar 107 remédios? Não compraram, faltou investimento. A secretária, doutora Rosana, falou que foi investido 27 milhões em medicamentos. Quer dizer, será que nós precisávamos investir 35, 40 para não deixar faltar 100 medicamentos? Então a gente precisa entender. O primeiro passo foi esse. Segundo encaminhamento, então, uma auditoria que, através da auditoria, a gente tem um diagnóstico técnico. Então, os auditores são independentes, apesar de trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, todos de concurso e auditoria, ela traz para nós um diagnóstico. Não foi comprado, não foi entregue, não foi licitado, foi problema de liberação de orçamento. Nós estamos falando, então, de uma ineficiência da máquina pública. Só a respeito dos remédios ou também a respeito da realização de exames e a disponibilidade de pessoal? É que essa foi especificamente em relação a medicamentos. Então, o tema da audiência era a falta de medicamentos na rede pública. Segundo,
em relação, falando em medicamento, a gente precisava de uma farmácia 24 horas, atendendo a população, lá na UPA Universitária, que faz mais de 2 anos que está fechada, Nossa. por conta de uma chuva que choveu mais dentro da farmácia do que fora, e inativaram a farmácia de uma população ali de mais de 100 mil habitantes. Então, infelizmente, a gente precisa dessa reabertura aí. Então, basicamente, desses 2 encaminhamentos. E aí a gente precisa falar, além desses 2 encaminhamentos, nós também pedimos celeridade nas compras dos medicamentos. A doutora Rosana tem se comprometido a tentar buscar uma solução, facilitar a questão da aquisição dos medicamentos, e precisa liberar recursos, né? Porque ela falou, nós já gastamos 7 milhões. 7 milhões é o que o recurso federal e estadual manda por ano. Quer dizer, se em 4 meses já foram utilizados 4 milhões, 7 milhões, quer dizer, qual foi a contrapartida do município até o momento? Precisa colocar e custear, porque os medicamentos básicos a gente precisa fazer, e também nós pedimos também como encaminhamento a prestação de contas na transparência, mandando qual a lista dos remédios que tem, quais são os que estão em falta e quais são as providências que estão sendo adotadas, as medidas efetivas para diminuir essa falta, e essa prestação de contas será a cada 2 meses encaminhado um relatório para a Câmara, para que a gente possa ter ciência, porque a gente ouve, tem vereador que vai falar, não, a saúde melhorou. Não melhorou, não. Se isso não comprou uma ambulância do SAMU no último ano, nos últimos 2 anos, não teve uma ambulância nova. A ambulância mais nova nossa tem 5 anos. Nossa. E a maioria... anda, né? E anda muito, E né? não é por falta de investimento, porque o ano passado, na audiência pública do SAMU, foram gastos mais de 3 milhões na manutenção das ambulâncias do SAMU. E quando você precisa, tem 5, 6, na maioria dos dias aí, ambulâncias, onde deveríamos ter 14. Campo Grande deveria ter 14 ambulâncias rodando 24 horas. Hoje o que a gente vê, além dessas ambulâncias sucateadas, ou está tendo até um desvio de finalidade de objeto, porque foram Campo Grande recebeu 4 ambulâncias para o setor social, que era para o transporte sanitário, que é de paciente, por exemplo, com insuficiência renal crônica, que está fazendo hemodiálise, que vai na casa, o acamado. E aí o que aconteceu? Eles pegaram 2 ambulâncias das 4 que vieram, através de uma emenda parlamentar, até da deputada Bia Cavassa. Foi feita a entrega para Campo Grande, são ambulâncias azuis e brancas, é uma azulzinha e branca, que eles pegaram 2 para fazer o transporte de pacientes e até atendimento pelo SAMU, pela equipe do SAMU, quer dizer, está desviando até a finalidade aí. Essas ambulâncias não estão habilitadas para fazer o atendimento na rua, não estão habilitadas para fazer esse atendimento primário, que é a finalidade principal do SAMU, além do transporte de pacientes das UPAs, que é uma grande reclamação. Saiu a vaga lá para o hospital regional, ou para o HU, ou para Santa Casa, e estou esperando a ambulância. Isso é uma queixa ainda frequente. Verdade. Por quê? Pelo número insuficiente de ambulâncias. As pessoas tomarem água ali quando chegava ali, então são denúncias que estão chegando. A gente aproveita para colocar tudo junto na bancada aqui, até porque é o momento que a gente está discutindo saúde, eu acho que é interessante. E aí, se eu quiser comentar alguma coisa a respeito junto com a pergunta do Alípio, por gentileza, fica à vontade. Alípio, vamos lá. Vamos lá, doutor Vitor Rocha, vereador. A gente vê o seguinte, passa dia, passa mês, e nós temos encarando sempre os mesmos tipos de problema. Falta médico, falta profissional, falta médico. Então, falta enfermeiro, falta atendimento. Às vezes a gente acaba sobrecarregando a população, como chegou fotos agora aqui pra gente, da UPA lotada. A que se dá esse problema? O senhor acha que, na sua opinião, tem alguma coisa a ver com a desvalorização do pessoal da saúde na cidade? E como isso impacta, se for isso, como isso impacta a qualidade dos serviços oferecidos à população, vereador? Alípio, realmente há uma desvalorização dos profissionais de saúde. Hoje eles não têm nem a reposição da inflação há anos aí. Esse ano nós estamos indo para maio já e não teve nenhuma proposta nem de reposição da inflação. Não estou nem falando de aumento em valorização. Estou falando de reposição da inflação. Então hoje o poder público ele precisa valorizar mais os seus profissionais, os profissionais de carreiras. Hoje a gente tem um déficit sim de médicos, nós temos um déficit de enfermeiro, técnico de enfermagem, administrativo. Não adianta colocar
comissionados, contratados, porque eles são passageiros, 1 ano, 2 anos, o processo seletivo sai e troca. E a saúde, ela precisa de uma continuidade. Então a gente precisa de concurso público e com recurso adequado, porque na hora que você tem um concursado, ele também faz o recolhimento lá para o Instituto Municipal da Previdência Social, diminuindo o déficit, que a gente sabe que é deficitário. O município tem que todo mês complementar um valor importante para o MPCG para pagar as custas dos nossos aposentados. Então, nós precisamos aumentar os nossos ativos e isso precisa ser valorizado. Por quê? Porque o mercado ele tem uma valorização maior, Kiliano. Por isso que muitas vezes faltam médicos. Quando eu era secretário adjunto de saúde lá, 10 anos atrás, nós tínhamos a equipe móvel, que existia um vídeo monitoramento das UPAs, onde nós visualizávamos, nós tínhamos a visualização da recepção de cada UPA e nós tínhamos também o quantitativo de quantos pacientes estavam aguardando, quantos médicos tinham, e se precisasse de uma equipe volante, essa equipe ia lá com 5, 6 médicos para atender e diminuir a fila de espera. Então, o nosso tempo de espera médio era menor de 1 hora nas pacientes de menor complexidade. Isso graças a uma organização e utilizando os próprios médicos da prefeitura. Então não existe milagre, precisa fazer a gestão. Por exemplo, será que não era mais interessante eu comprar 10 ambulâncias que custam em média 350 mil do que você gastar mais de 3 milhões em manutenção de ambulância de 8 anos atrás? Então, até mesmo que essas ambulâncias elas têm uma vida útil, não tem? Por exemplo, não existe alguma legislação na qual obrigue essas ambulâncias, por exemplo, ela só pode rodar 8 anos, só pode rodar 10 anos, fora isso... Tempo de vida útil ali para trabalhar, né? A recomendação do Ministério da Saúde é a cada 5 anos que ela seja reposta, que ela seja trocada. E aí tem várias formas de você fazer. Por exemplo, aí nós vimos a prefeitura aí comprando mais de 100 veículos aí, entregando para todas as secretarias e não comprou nenhuma ambulância. Quer dizer, do mesmo jeito que você compra um carro e dá lá para a Secretaria da Juventude, para a Subsecretaria de Assuntos Comunitários, para todas as outras secretarias meio. E por que eu não compro 10 ambulâncias? Isso pode ser tanto doado do Ministério da Saúde, tanto com emenda parlamentar, de deputado federal, de senador, deputado estadual, vereador. E o município também pode, com recursos da Fonte 1, fazer esse investimento. Então, se eu tenho a possibilidade de renovação, é igual a gente comprar um carro novo, quer dizer, o carro mais antigo ele vai gastando mais em manutenção, mecânica, e o novo você vai lá, só troca o óleo e a água e o filtro. E vai embora. E vai embora, exatamente. Então a gente precisa, nesse sentido, então só concluindo a resposta, Lipe, então a gente precisa de valorização e precisamos de projetos também, de mutirões para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias, avaliar o que a rede está fazendo, qual é a fila de espera, qual é o tempo médio que esse paciente, por exemplo, não possa admitir um paciente esperar mais de 5 anos para fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, uma ressonância magnética. Então tem que pegar isso aí. O município tem condição de fazer na rede própria? Não tem. Na rede complementar, tem recurso para fazer isso? Não. Então tem que pedir ajuda para o secretário de Saúde do Estado e para o ministro da Saúde. Então é assim que a gente trabalha, trabalhando sempre o financiamento da saúde é tripartite, o município, Estado e União. E a gente tem um exemplo, por exemplo, lá da Casa Rosa. Eu acabei de vir semana passada, eu estava no Congresso Brasileiro de Mastologia apresentando, fui um dos palestrantes nesse congresso, onde nós levamos a experiência da Casa Rosa, que nós já fizemos mais de 150 diagnósticos de câncer de mama num modelo que a gente, numa consulta onde a paciente já resolve tudo numa única ida. Ela consulta, faz ultrassom, já faz a biópsia, em 2 semanas eu tenho esse resultado e eu encaminho essa paciente ou para cirurgia ou para começar o tratamento com a quimioterapia, reduzindo o quê? O tempo de espera para o diagnóstico, o início do tratamento e reduzindo a mortalidade pelo câncer de mama. Isso que a gente quer levar para o resto do país. Então, é possível desburocratizar a saúde. É exatamente essa palavra que você falou. Muito bem, Zap chegando para nós aqui a respeito da nossa enquete, gente. Boa tarde, meus amigos, sou fã de vocês. Muito obrigado. Em questão da enquete, sou a favor e concordo. Sou contra a ditadura, seja qual for
o governo em exercício. Quem mandou aqui foi o Eduardo Piscineiro, sempre participando com a gente aqui. Braço, Muito obrigado, Eduardo. meu irmão. Muito bem, vamos lá continuar, Keliana? Vamos lá. Onde é que nós estamos aí, que o doutor Vitor ele já chega e já fala tudo, né? Que Vamos lá ele pro final, né? Ele é diferenciado. Vamos Nós ali temos pra- 3 minutos, vamos lá, Keliana. Quais são as prioridades aí e metas que o senhor já estabeleceu para a saúde de Campo Grande, caso assuma algum cargo aí na gestão mesmo da Secretaria de Saúde? Fala pra gente aí, independentemente da condição socioeconômica ou localização da cidade, como que o senhor poderia garantir à população aí um acesso igualitário no serviço de saúde? Keliana, exatamente nós precisamos ter sempre, hoje, se eu for lá na Secretaria de Saúde, eu tenho condição de ir na regulação e perguntar quais são os maiores gargalos, quantos pacientes estão aguardando por consulta especializada, exame e cirurgia. E é função do gestor buscar a melhor alternativa, seja no público, seja no filantrópico ou seja no privado. Então, às vezes, eu preciso lançar a mão do privado ou do filantrópico, que na maioria das vezes o filantrópico ele é mais barato do que o público realizar. A exemplo dos hospitais, por exemplo, a Santa Casa, a gestão da Santa Casa, ela é a mais barata, produz uma entrega maior do que, por exemplo, o hospital regional e do que o hospital universitário. Então, a gente, quando compara o custo-efetividade, muitas vezes o filantrópico, no custo-benefício, ele sai, entrega mais do que o público. O público, para entregar uma quantidade de cirurgia, ele é mais custoso, porque depende de funcionário público, depende da licitação, depende de uma série de coisas. E o filantrópico ele consegue te entregar, porque você faz um documento descritivo, por exemplo, com o hospital, vou dar um exemplo para vocês. O que nós estamos fazendo na Casal? Nós estamos ampliando, além de fazer a mastologia, agora nós vamos partir para o planejamento familiar, nós vamos inserir 400 DIU, nós vamos zerar a fila de ultrassom transvaginal, com 1.100 exames de ultrassom transvaginal que serão realizados a partir do mês que vem. Nós vamos fazer uma série de consultas, vamos zerar de novo a fila de punção e biópsia de mama, que são mais de 100 que nós vamos realizar, e entregar mais 400 consultas em mastologia. Então, quando a gente faz esse tipo de movimento, a gente vai zerando e desburocratizando o acesso. Então, o principal projeto que Campo Grande precisa na saúde é ter uma gestão onde o paciente, quando precisa do médico, ele tem um médico para atender, quando ele vai na UPA, ele é bem atendido. Nós temos que fortalecer a atenção básica, dar condições, mas não adianta eu falar em fortalecimento da atenção básica se o médico, quando pede um ultrassom, esse ultrassom demora 2 anos para fazer, 1 ano. Então, eu preciso fazer a roda girar. E como é que eu faço isso? Simples. Eu pego toda a demanda que eu tenho que pegar toda a oferta, ampliar essa oferta, se essa oferta for insuficiente. Não adianta vir com aquele discurso, mas os municípios do interior vêm para Campo Grande. Vêm para Campo Grande porque tem uma pactuação na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, onde o Estado, em vez de mandar o recurso lá para Corguinho, para média e alta complexidade, manda para Campo Grande. Então, Campo Grande tem que fazer não só o atendimento dos pacientes de Campo Grande, mas também no interior, porque está sendo pago para isso. Muito bem, eu tenho zap aqui, posso soltar rapidinho, gente? Chega de dar uma puxada no fone, quase que Foi o eu, microfone. dessa vez foi eu. Quase foi o microfone junto, hein? Meu Deus do céu. Rapidinho aqui, Eli, por favor, vamos lá. O Rafael, vai lá, Rafael. Boa tarde. Simplesmente falta de planejamento. Sabe-se o tempo que demora para uma licitação, sabe o prazo de entrega, sabe a quantidade de uso, o tempo de estoque, falta de controle, planejamento. Isso é incompetência. Rafael, motorista aplicativo. Obrigado, Rafael. Um abraço, Rafael. Tá aí a participação do ouvinte. Antes de você comentar, por gentileza, me permita, parabéns a doutor Vitor. Vitor, ótima entrevista, parabéns à equipe Capital Meio-Dia, quem mandou foi o vereador, o professor Juari, você conhece, né? Pô, meu grande amigo, Seu amigo. meu grande parceiro, a gente tabela muito lá, porque cada um lá na Câmara tem uma especialidade, por exemplo, o professor Juari. Então, quando é um assunto de educação e eu quero me aprofundar, é justamente o professor Juari que a gente discute Alguma coisa da ali. saúde, ele vai até você. Exatamente. E assim vai. Então, a gente trabalha Parceria. em conjunto, exatamente. Quando eu tenho uma demanda da educação, eu mando para ele. Quando ele tem da saúde, ele me manda. E a gente tenta trabalhar em conjunto para atender a população, né? Muito bem, tivemos a participação do ouvinte. Alípios, estamos fechando, por gentileza, à vontade e Não, rápido. vereador, vamos falar só um pouquinho da política, né, Ah, Pedrinho? sim, vamos lá então. Vereador Vitor perspectiva aí. Rocha, o senhor mudou agora, tá tocando agora. Isso, foi o PSDB. Foi pro Ninho, né? Foi pro Ninho, Foi pro Ninho. exatamente porque por uma ausência de políticas públicas. Me elegi pelo Partido Progressistas. Nós tivemos várias lideranças que migraram nesse tempo que eu estava lá enquanto vereador
para o Partido Progressistas, mas a gente teve a oportunidade aí de ter até a prefeita no Progressista, mas infelizmente na política pública da saúde não avançou, na verdade a gente andou para trás. Hoje as filas de consultas, exames, cirurgias estão muito grandes, a falta de medicamentos, sucateamento do SAMU, você tem aí uma deficiência de atendimento da qualidade das UPAs, atenção básica. Então a gente precisa avançar muito, e eu fui para o PSDB, o partido do nosso governador Eduardo Riedel, do nosso deputado federal Beto Pereira, e que é alguém que tem apoiado muito a saúde de Campo Grande através de emenda parlamentar. Então, o deputado Dagoberto, que são deputados atuantes que trazem recursos para Campo Grande pelo governo do estado e são entregues à população. É feita uma entrega à população através dos projetos que são realizados nas OSC, nos hospitais. Então, é muito importante a gente ter deputados federais, e o caminho é em Brasília. Se Campo Grande não consegue resolver as coisas, ela precisa vir no governo do estado e ela precisa até Brasília. Então, quando você tem um trânsito maior em Brasília, as coisas tendem a ser melhor. Então, é isso que a gente acredita, e por isso hoje eu estou no PSDB, a convite do deputado federal Beto Pereira, deputado Dagoberto, ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador Eduardo Riedel. Aceitou então o desafio de se reeleger lá. Exatamente. Que vai ser uma briga, né, Pedrinho? Vai ser bom. Vai ser Nem se fale. Vai ser no mínimo interessante, né, Keliana? Se vai. Doutor Vitor, receba um grande abraço aqui da nossa bancada, da Soraya Dilbo, de toda a nossa equipe aqui. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Capital Meio Dia. Um bom ano, né, que a gente está já partindo já para o meio do ano, mas dizer um bom ano na questão de disputa, de pleito, porque tem muita coisa para acontecer esse ano. Então, boa sorte, bom trabalho para você. Obrigado pela presença aqui no Capital Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Valeu, um grande abraço. Valeu.